Você já se sentiu assim? Perdido em meio ao barulho do mundo, com a sensação de que a sua conexão com o divino, aquela chama que antes aquecia seu coração, parece ter se apagado? Talvez você olhe ao redor e veja o caos nas notícias, na sua vida pessoal, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, e se pergunte: onde está Deus em tudo isso? Onde está aquela força maior que um dia pareceu tão presente, tão real? Essa sensação de vazio espiritual, de uma fé que vacila diante das tempestades da vida, é uma dor silenciosa, muitas vezes vivida em segredo. É como caminhar no escuro, tateando em busca de uma luz que não se acende. Você ora, talvez, mas as palavras parecem ecoar no vazio. Você busca respostas, mas encontra apenas mais perguntas, mais incertezas. E a culpa? A culpa sussurra que talvez você não esteja fazendo o suficiente, que talvez você tenha se desviado, que talvez Deus tenha te esquecido. Se você se reconhece nessas palavras, saiba, antes de tudo, que você não está sozinho lá. Essa jornada de altos e baixos na fé é profundamente humana. Não é um sinal de fraqueza, mas um reflexo da nossa busca sincera por sentido em um mundo que nem sempre faz sentido. E se eu te dissesse que é justamente nesse aparente abandono, nesse silêncio ensurdecedor, que pode residir uma oportunidade inesperada de reconexão, e se o caos não for apenas o fim da sua fé, mas um convite doloroso. Sim, mas um convite para redescobrir Deus de uma forma nova, mais profunda e resiliente. Neste vídeo, não vamos oferecer fórmulas mágicas ou respostas fáceis. Não estamos aqui para dizer pense positivo ou apenas confie. Estamos aqui para caminhar juntos por essa névoa, explorando como é possível reconectar a fé em meio ao caos. Como encontrar força espiritual quando tudo parece perdido. Vamos mergulhar nas razões emocionais e até neurocientíficas por trás dessa desconexão. E mais importante, vamos descobrir caminhos autênticos e práticos para reacender essa chama interior, mesmo quando a escuridão parece densa demais. Fique comigo, porque a resposta que seu coração busca pode estar mais perto do que você imagina, escondida não apesar do caos, mas talvez por causa dele. Vamos começar por validar essa sensação, essa dor que talvez você carregue aí dentro, muitas vezes em silêncio. A fé abalada não é um defeito de caráter, não é falta de amor a Deus, nem um sinal de que você se tornou uma pessoa pior. É, na verdade, uma experiência humana incrivelmente comum, especialmente quando a vida nos confronta com suas faces mais duras. A perda, a doença, a traição, a injustiça, ou simplesmente aquele desgaste lento e constante que parece drenar nossa esperança. É como se existisse uma dissonância dolorosa entre aquilo que acreditávamos, a imagem de um Deus protetor e presente, e a realidade crua que se apresenta diante de nós. Onde estava Deus quando aquilo aconteceu? Por que minhas orações parecem não ser ouvidas? Por que sinto esse vazio onde antes havia certeza? Essa desconexão não é apenas espiritual, ela reverbera em nosso emocional. Sentimos-nos isolados não apenas do divino, mas muitas vezes das outras pessoas. Temos medo de expressar nossas dúvidas em nossas comunidades de fé, temendo o julgamento, os conselhos prontos que não se encaixam na nossa dor ou a incompreensão. Então guardamos para nós, e esse fardo silencioso se torna ainda mais pesado. Permita-se reconhecer essa dor sem culpa. A dúvida não é o oposto da fé. Muitas vezes ela é parte intrínseca da jornada da fé. Grandes figuras espirituais, homens e mulheres de profunda conexão com Deus ao longo da história, também enfrentaram seus desertos, seus momentos de escuridão e questionamento. Pense em Jó, em Davi nos Salmos, até mesmo em Jesus no Getsemane. A luta, a angústia, o sentimento de abandono,
Tudo isso faz parte da tapeçaria da experiência espiritual humana. Validar essa dor é o primeiro passo. É dizer a si mesmo: é seguro sentir o que estou sentindo. Minha dúvida não me define. Minha dor não anula meu valor ou minha busca por Deus. É nesse espaço de honestidade brutal consigo mesmo e com Deus que a possibilidade de uma reconexão autêntica começa a surgir. Não uma reconexão baseada em certezas inabaláveis, talvez, mas em uma busca sincera, mesmo que fragilizada, por um sentido maior em meio ao aparente sem sentido. Mas por que essa desconexão parece tão persistente às vezes? Por que é tão difícil simplesmente escolher ter fé quando estamos imersos no caos ou na dor? Aqui, a neurociência nos oferece algumas pistas fascinantes, não para diminuir a dimensão espiritual, mas para nos ajudar a entender os mecanismos internos que podem estar em jogo. Pense no nosso cérebro como um sistema incrivelmente adaptável, projetado para a nossa sobrevivência. Quando enfrentamos estresse crônico, seja por problemas financeiros, conflitos familiares, pressão no trabalho ou o impacto de um trauma passado, nosso sistema nervoso entra em modo de alerta constante. O corpo é inundado por hormônios como o cortisol, preparando-nos para lutar ou fugir de uma ameaça percebida. O problema é que quando essa ameaça é constante ou a memória dela está sempre ativa, como no caso de traumas não processados, esse estado de alerta se torna o nosso normal. E o que acontece no cérebro nesse estado? As áreas responsáveis pela sobrevivência imediata, como a amígdala, nosso centro de alarme, ficam hiperativas. Enquanto isso, áreas mais evoluídas, como o córtex pré-frontal, responsável pelo pensamento racional, planejamento de longo prazo, empatia e, interessantemente, pela nossa capacidade de contemplação, esperança e conexão espiritual, podem ter sua atividade diminuída. É como se o cérebro, focado em apagar o incêndio imediato, desligasse temporariamente as funções que não considera essenciais para a sobrevivência naquele momento. Entende o que isso significa? Não é que você perdeu a fé ou que Deus te abandonou. É que, fisiologicamente, o seu cérebro pode estar operando em um piloto automático de sobrevivência, tornando mais difícil acessar aqueles estados mentais e emocionais de confiança, entrega e conexão espiritual. A negatividade, o medo, a sensação de desesperança podem se tornar um ciclo vicioso, reforçado por essas vias neurais que foram fortalecidas pelo estresse ou trauma. Dr. Joe Dispenza, um pesquisador que explora a conexão entre mente, corpo e espírito, fala muito sobre como nossos pensamentos e emoções repetitivos criam estados de ser. Se vivemos constantemente em um estado de medo, ansiedade ou ressentimento, nosso corpo se acostuma quimicamente a esses estados, e o cérebro continua disparando os mesmos circuitos neurais, tornando difícil sair desse padrão. É como estar preso em uma rotina neurológica que nos mantém distantes da paz e da fé que buscamos. Compreender isso não é uma desculpa, mas uma libertação. Liberta da culpa de não ter fé suficiente. Liberta da ideia de que você está espiritualmente quebrado. Reconhecer esses mecanismos neurobiológicos nos dá poder, porque nos mostra que não somos apenas vítimas passivas das nossas circunstâncias ou da nossa química cerebral. Assim como esses padrões foram aprendidos e reforçados, eles também podem ser, com intenção e prática, gentilmente desativados e substituídos por novos padrões de pensamento, sentimento e, consequentemente, de conexão espiritual. Não se trata de negar a dor ou o estresse, mas de entender como eles impactam nossa biologia e, a partir daí, buscar caminhos conscientes para modular essa resposta, abrindo espaço novamente para a esperança e a fé florescerem, mesmo em meio às dificuldades. E como fazemos isso?
é o que começaremos a explorar a seguir. Muitos de nós crescemos com uma imagem de Deus associada à paz, à serenidade, aos momentos de calmaria. Buscamos a presença divina nos retiros silenciosos, nas orações tranquilas, na beleza de um pôr do sol. E sim, Deus certamente se revela nesses momentos. Mas o que acontece quando a vida não é calma? Quando o mar está revolto e as ondas ameaçam afundar nosso pequeno barco? A tendência natural, reforçada talvez por uma espiritualidade que às vezes simplifica demais as coisas, é pensar que, se há caos, Deus se ausentou. Se há dor, a conexão foi perdida. Mas, e se essa for uma visão limitada? E se a presença divina não for como um sol que só brilha em céu claro, mas também como uma força resiliente que nos sustenta durante a tempestade? Pensemos na história bíblica de Elias, no Monte Horebe. Ele esperava encontrar Deus na grandiosidade do vento forte, no terremoto, no fogo, manifestações poderosas e inconfundíveis. Mas a narrativa nos diz que Deus não estava ali. E então veio um murmúrio suave e delicado, uma voz mansa e tranquila, e ali estava Deus. Muitas vezes interpretamos isso como Deus falando após a tempestade. Mas, e se a lição for também sobre a natureza da comunicação divina em meio ao caos? Talvez, justamente quando o barulho externo e interno é ensurdecedor, a voz de Deus não venha como um trovão para competir, mas como um sussurro quase imperceptível, que só podemos ouvir se aquietarmos minimamente o nosso interior, mesmo que por um instante, em meio à tormenta. Não se trata de romantizar o sofrimento, de forma alguma. A dor é real, o caos é desorientador. Mas a espiritualidade madura nos convida a olhar além da superfície. Será que os desafios, as noites escuras da alma, não podem ser, paradoxalmente, um terreno fértil para um tipo diferente de encontro com o sagrado? Um encontro menos baseado em sentimentos agradáveis e mais fundamentado em uma confiança teimosa, uma esperança que nasce não da ausência de problemas, mas da convicção íntima de que não estamos sozinhos neles? Talvez a tempestade não seja um sinal do abandono de Deus, mas um convite, doloroso, sim, para desenvolvermos músculos espirituais que não exercitaríamos na calmaria. A paciência, a resiliência, a compaixão por nós mesmos e pelos outros, a capacidade de encontrar pequenas âncoras de esperança no meio do furacão. Talvez Deus não esteja nos poupando da tempestade, mas esteja no barco conosco, sussurrando: eu estou aqui. Mesmo que você não me sinta como antes, eu estou aqui. Confie no processo de travessia, mesmo sem ver a outra margem. Essa perspectiva não elimina a dor, mas pode transformar nossa relação com ela. Em vez de vermos o caos apenas como uma evidência da ausência de Deus, podemos começar a nos perguntar: onde está o sussurro de Deus nesta situação? Que força interior estou sendo convidado a descobrir agora? Como posso encontrar um ponto de apoio, por menor que seja, para atravessar este momento? É uma mudança sutil, mas poderosa. De vítimas do caos a peregrinos na tempestade, buscando ativamente os sinais discretos da presença divina que persiste, mesmo quando tudo parece perdido. Entender a dor, compreender os mecanismos cerebrais e reinterpretar a presença de Deus no caos são passos fundamentais. Mas como trazemos isso para a prática, para o nosso dia a dia tão corrido e muitas vezes esmagador? Como podemos ativamente começar a nutrir essa chama interior, mesmo quando nos sentimos sem energia ou tempo? A resposta não está em grandes gestos heróicos ou em retiros espirituais prolongados, embora estes possam ter seu valor. Muitas vezes, a reconexão começa com micro-rituais, pequenas práticas intencionais que podemos inserir em nossa rotina, como pequenas sementes de luz plantadas no solo do nosso cotidiano.
Esqueça a pressão de ter que meditar por 1 hora ou fazer orações elaboradas se isso não ressoa com você agora. A chave é a intenção e a consistência, mesmo que em doses mínimas. Pense em micro-rituais, como pequenas pausas sagradas, momentos conscientes de voltar-se para dentro e para o alto, mesmo que por poucos minutos. Que tal começar com a respiração? Nossa respiração é uma âncora sempre presente. Experimente, algumas vezes ao dia, parar por apenas 1 minuto. Feche os olhos se possível e apenas observe o ar entrando e saindo, sem julgamentos. A cada inspiração, mentalize que você está inspirando calma, presença ou talvez a própria energia vital que Deus concede. A cada expiração, visualize que você está liberando a tensão, a ansiedade, o peso do momento. Não é sobre esvaziar a mente, mas sobre criar um breve espaço de consciência e intenção. Outra prática poderosa e acessível é o diário de pequenas graças. Em vez de focar apenas no que falta ou no que dói, o que nosso cérebro e modo de sobrevivência tende a fazer, reserve 2 ou 3 minutos no final do dia para anotar 1 ou 2 coisas pelas quais você sentiu um mínimo de gratidão. Pode ser algo tão simples quanto um raio de sol na janela, um sorriso de um estranho, um momento de silêncio, ou o fato de ter conseguido passar por mais um dia. Isso não invalida as dificuldades, mas treina nosso cérebro a procurar também pelos pequenos vislumbres de luz, reequilibrando nossa perspectiva neurológica e espiritual. A leitura reflexiva de um versículo ou uma frase inspiradora também pode ser um micro-ritual poderoso. Escolha um versículo bíblico curto, um salmo ou uma citação de um autor espiritual que te toque. Leia-o devagar, 1 ou 2 vezes. Em vez de tentar analisá-lo intelectualmente, apenas deixe que as palavras ressoem em você. Pergunte-se: o que essa mensagem sussurra ao meu coração hoje? Leve essa pequena semente de reflexão com você ao longo do dia. Criar um pequeno altar ou cantinho de paz em casa, por mais simples que seja. Uma vela, uma imagem que te inspire, uma pedra bonita, pode servir como um lembrete visual e um convite para esses momentos de pausa. Passar por ele, tocar um objeto, acender a vela por alguns instantes são gestos simbólicos que ancoram nossa intenção de nos reconectarmos. O importante é encontrar o que funciona para você neste momento da sua vida. Sem pressão, sem comparação. Comece pequeno. 1 minuto de respiração consciente é melhor que nenhum. Uma pequena graça anotada é um passo. Um versículo refletido é uma semente plantada. Esses micro-rituais praticados com consistência e intenção começam a criar novas vias neurais, a sinalizar para o seu cérebro e para o seu espírito que você está ativamente escolhendo buscar a conexão, mesmo em meio ao caos. Eles são como pequenas frestas por onde a luz da fé pode começar a entrar novamente, não de forma avassaladora, mas suave e gradualmente, reacendendo a esperança de dentro para fora. Para encerrar nossa reflexão de hoje, quero compartilhar uma imagem, uma metáfora, que talvez possa trazer um novo olhar sobre esses períodos de escuridão espiritual, de aparente silêncio de Deus, a metáfora da semente enterrada. Quando olhamos para uma semente, pequena, seca, aparentemente sem vida, é difícil imaginar a árvore frondosa ou a flor vibrante que ela pode se tornar. E o que acontece com essa semente para que ela desperte seu potencial? Ela precisa ser enterrada. Precisa ser colocada no escuro, sob a terra, em um ambiente que, à primeira vista, parece de morte, de fim. É no escuro, na pressão da terra, na umidade silenciosa, que a transformação acontece. A cascadura começa a se romper não por fraqueza, mas para permitir que a vida interior emerja. Pequenas raízes começam a se estender, buscando nutrição e firmeza no solo que a envolve.
E só depois desse processo oculto, invisível aos nossos olhos, é que um pequeno broto ousa romper a superfície, buscando a luz. Será que nossos períodos de caos, de dúvida, de fé abalada, não podem ser comparados a esse tempo em que somos como sementes enterradas? Parece que estamos no escuro, parece que Deus nos esqueceu, parece que nada está acontecendo. Sentimos a pressão, a umidade das lágrimas, a escuridão da incerteza. E, no entanto, pode ser precisamente nesse ambiente, nesse solo de dificuldade, que algo novo e profundo está sendo gestado dentro de nós. Talvez a casca das nossas certezas antigas, das nossas imagens limitadas de Deus, precise se romper para dar espaço a uma fé mais resiliente, mais autêntica. Talvez precisemos fincar raízes mais profundas em nossa busca por sentido, aprendendo a extrair nutrição espiritual mesmo das circunstâncias mais áridas. Talvez a escuridão não seja o fim, mas uma condição necessária para a germinação de uma nova forma de ser e de crer. Essa metáfora não nega a dor do processo. Ser enterrado é desconfortável, assustador, mas ela nos convida a confiar que há um propósito oculto, uma inteligência divina trabalhando no invisível, mesmo quando tudo que vemos é terra escura. Ela nos lembra que o crescimento mais significativo muitas vezes acontece longe dos holofotes, no silêncio do nosso mundo interior. Então, se você se sente hoje como uma semente enterrada, no escuro, sem ver a luz, permita-se confiar nesse processo misterioso. Não se apresse, não se culpe por não estar florescendo agora. Cuide do seu solo interior com os micro-rituais que falamos, com a autocompaixão, com a honestidade da sua busca. Confie que, assim como a semente carrega em si todo o potencial da árvore, você também carrega em si a capacidade de emergir dessa escuridão mais forte, mais sábio, com uma fé que, mesmo tendo sido testada no escuro, se revela ainda mais viva e conectada à verdadeira fonte da vida. Chegamos ao final da nossa jornada de hoje. Mas, como dissemos no início, a reconexão da fé não é um destino final, mas um caminho contínuo, especialmente em meio ao caos que a vida inevitavelmente nos apresenta. Exploramos juntos a dor silenciosa da fé abalada. Entendemos um pouco como nosso próprio cérebro pode entrar em um piloto automático de descrença sob estresse e reimaginamos a presença de Deus não como ausente na tempestade, mas talvez como um sussurro persistente em meio a ela. Vimos também a importância dos micro-rituais, pequenas âncoras de luz que podemos lançar em nosso dia a dia para nutrir nossa chama interior. E, por fim, abraçamos a metáfora da semente enterrada, um convite a confiar no processo transformador que pode estar ocorrendo justamente nos momentos de maior escuridão. Lembre-se, você não está sozinho nessa busca. Sua dor é válida, suas dúvidas são humanas, e sua busca por Deus, mesmo que hesitante, é preciosa. Não existe um cronograma para a cura ou para o reacendimento da fé. Seja gentil consigo mesmo. Celebre cada pequeno passo, cada instante de conexão, por mais fugaz que pareça. Se esta mensagem tocou seu coração de alguma forma, se ela trouxe um vislumbre de esperança ou uma nova perspectiva para a sua jornada, saiba que isso não foi por acaso. Foi porque talvez no fundo da sua alma, a semente da fé, mesmo enterrada, nunca deixou de existir. Ela apenas aguardava um pouco de cuidado, um pouco de luz, um pouco de confiança para começar a germinar novamente. Continue caminhando, continue buscando, continue cuidando do seu jardim interior. A força espiritual que você procura não está em algum lugar distante, mas reside aí dentro, esperando ser redescoberta e nutrida um dia de cada vez, uma respiração de cada vez, um passo de fé de cada vez, mesmo e talvez especialmente
em meio ao caos.